Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, para uma pandemia, o nosso tempo devocional diário no livro de Salmos. Nós vamos ler hoje o Salmo de número 70. O Salmo 70 é um salmo de Davi, um salmo clássico no sentido do pedido de Davi a Deus no meio de uma situação de dificuldade. Este salmo não tem um contexto específico, apenas nos fala do momento de angústia de Davi. Nós temos muitos momentos de angústia na vida de Davi. Fica a ideia possível de que este salmo foi composto antes de Davi ser rei. Pelo tipo de expressões que ele utiliza, parece que ele está ainda numa situação em que não tem nenhum tipo de autoridade e, portanto, precisa desesperadamente da intervenção divina. O Salmo 70 tem uma semelhança muito grande com alguns versos do Salmo 40. O Salmo 40, versos 13 a 17, são uma linguagem muito parecida. Lá a utilização é o Senhor. Aqui a palavra é Deus, mas essencialmente é o mesmo tipo de clamor, o mesmo tipo de pedido, portanto são versos muito próximos. Não podemos dizer que há plágio porque é Davi. Davi tem todo o direito de usar aquilo que é a sua poesia em outro lugar e repeti-la com alguma diferença para fazer um cântico diferenciado. Este salmo é apresentado no seu cabeçalho como em memória. É possível que isso signifique que ele devia ser utilizado na hora da oferta, chamada oferta memorial. Era uma oferta que clamava pela memória de Deus. Chamar a Deus para que se lembre, é claro que Deus nunca esquece, mas pronto, é uma questão muito humana. É uma outra maneira de pedir a Deus que intervenha e que esteja junto daquele que é o seu servo. O Salmo 70 diz então assim: Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a minha vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem do meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Então é um salmo puro, simples, de clamor. Não há aqui nenhum pedido coletivo, não há nenhum pedido por Israel. É um pedido unicamente pessoal e individual. Tem a ver com a noção que o salmista está a viver. Ele aqui expressa aquilo que é muito comum para nós. Não é por acaso que tantas vezes nós encontramos alívio ao ler o livro de Salmos, porque o livro de Salmos, diferente de muitos outros em que normalmente é Deus falando com o homem, é Deus falando ao homem, ou é Deus a contar as histórias do povo de Deus para que nós possamos aprender. O livro de Salmos é o homem falando com Deus e expressando o seu coração. E tantas vezes nós nos identificamos com a expressão do salmista, como aqui, no meio da dificuldade, nós temos sempre urgência. Nós não pedimos alívio para amanhã. Nós não somos como o faraó, que quando Moisés perguntou quando é que queres que eu peça que Deus te livre da praga, ele diz amanhã. Não, nós queremos a libertação hoje, agora, o quanto antes. E por isso a noção de urgência, não é? Dá-te pressa, Senhor. A noção do tempo, quando estamos em dificuldade, o tempo passa tão devagar e nós queremos que o Senhor possa agir mais depressa. E às vezes a nossa noção é que Deus está indo devagar, quando na verdade Deus está fora da realidade do tempo e Ele nunca se atrasa. O conceito da vergonha, expresso no versículo 2 e aparece em muitos salmos, é algo muito forte para a realidade oriental. Para os orientais a questão da consciência não pesava tanto. O mal não é mal enquanto ele não for exposto. Mas a partir do momento em que ele é exposto, ele é algo terrível, porque não pesa apenas sobre a pessoa individualmente, mas pesa sobre a sua família, sobre o seu clã, sobre a sua tribo. E a noção aqui é um pouco esta, que é estes que são maus, estes que estão agindo de forma incorreta, possam ser revelados, possa ser público aquilo que eles são, para que eles possam então ser corrigidos e haja vergonha na sua situação. Este é um conceito que, sendo oriental, tem tomado maiores proporções no mundo ocidental e vai crescendo no nosso conceito e vai aumentando no nosso contexto, sobretudo através das redes sociais, aquilo que é usado na expressão inglesa shaming, ou seja, fazer passar vergonha. De acordo com os conceitos daquilo que é a cultura vigente, se alguém faz uma coisa que não é de acordo com aquilo que a cultura vigente concorda, sobretudo se é uma pessoa que tem uma vida pública e é conhecida, esta pessoa é envergonhada publicamente através das redes sociais. E o que é feio, o que é triste,
Aqui o pedido é um pedido de esclarecimento, é um pedido de justiça. Senhor, estas pessoas estão a fazer errado, então que seja conhecido o seu erro e que seja exposta a sua vergonha. Ele faz o contraste aqui nos versículos, não é? De 3 até ao 6, mas sobretudo 3 e 4, e são o contraste muito grande que tem aqui. É o contraste entre a forma como o ímpio e o justo encaram as dificuldades, ou as pessoas em dificuldade. Davi diz, aqueles que são maus, infelizmente, eles ficam felizes quando a coisa corre mal para alguém. Eles usam aquela expressão que é profundamente infantil. Bem feito, bem feito. Correu mal, fez o que não devia, está agora para cá. Olha, bem feito, ainda bem, assim é que devia ser. Esta é uma atitude de quem não tem compaixão, de quem não tem misericórdia. Esta é a atitude de quem não tem sensibilidade e é contrária à posição cristã em que Jesus nos ensinou que nós devemos ter cuidado no julgamento e são bem-aventurados os mansos e os misericordiosos, aqueles que têm compaixão e conseguem perceber que a dificuldade que o outro vive eu também podia estar a viver, o seu pecado podia ser o meu, eu estou na mesma situação de necessitar da graça de Deus e por isso o estender da misericórdia do Senhor é sinal de maturidade cristã e de crescimento espiritual. O crente não deve ser encontrado entre aqueles que dizem bem feito, bem feito. Pelo contrário, ele deve se alegrar sim quando as coisas são boas, quando as coisas são bem feitas. Então o contraste aqui é, o ímpio quando vê alguém passando dificuldade até fica feliz. Por outro lado, quando ele vê alguém sendo exaltado, quando alguma coisa sendo digamos, valorizada, fica com inveja, não é? Fica às vezes com raiva. O santo de Deus é exatamente o contrário. Ele fica entristecido com o mal, a corrupção, a maldade, o pecado, trazem tristeza ao seu coração e o fazem clamar por misericórdia. Quando alguém é salvo, quando alguém é exaltado, quando alguém é reconhecido, quando alguém prova o seu valor, esta pessoa fica feliz, ela fica contente. Porque qualquer demonstração de valor significam dons e talentos dados por Deus, de alguma forma expressam um pouquinho daquilo que é a nossa natureza, que herdamos do Senhor e, em última instância, pode servir para dar honras a Deus, porque nós fomos feitos de acordo com aquilo que o Senhor é. E quando fazemos algo de bem, estamos a refletir a sua glória, a função pela qual nós fomos criados. Então a posição do salvo é completamente diferente diante daquilo que acontece, tanto de mal quanto de bom, e nós devemos avaliar as nossas vidas e perceber se assim estamos a agir. O Salmo termina com uma expressão de profunda humildade. Eu sou pobre e necessitado. Alguns comentaristas entendem, baseado nesta expressão, que então estamos a falar de Davi antes de ser rei, porque dificilmente ele como rei usaria esta expressão. Talvez. Também pode ser que ele já fosse rei e estivesse aqui a reconhecer a sua humildade. No conceito bíblico do Antigo Testamento, aquele que é pobre e necessitado é aquele que não tem quem esteja ao seu lado para auxiliar. Na nossa linguagem de hoje seria assim, não tem cunhas, não tem contatos, não tem pessoas em posições importantes que possam interceder por ele. Ele depende exclusivamente de Deus. E é isto que Davi está a dizer aqui neste versículo. Ele está a dizer, olha, eu não tenho cunhas, não tenho contatos, não tenho pessoas em posições importantes que possam de alguma forma intervir por mim. Senhor, eu dependo de Ti. Única e exclusivamente estou confiante na Tua ação. Tu és o meu amparo, Tu és o meu libertador. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Certamente é um salmo que nos traz consolo no momento das nossas dificuldades. Quando estamos em angústia, é um bom salmo para nós utilizarmos como oração, o clamor para a intervenção de Deus. Intervenção que não demora. Lembrando que o Senhor não demora. Nós é que achamos que Ele está a demorar. O tempo do Senhor é sempre certo. Também é um apelo para que nós possamos ter misericórdia daqueles que estão em dificuldade e possamos nos alegrar com aqueles que estão a ser abençoados e a mostrar sinais da graça e da ação do Senhor. Apressa-te, Pai. Vem-nos abençoar.